confortável em expor para um paciente, para um cliente. Então, tudo bem você separar. O que você não pode fazer enquanto profissional da saúde Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Unci Voz, o podcast da Uncisal, que conecta conhecimento, saúde e sociedade. Eu sou Raquel Macedo. E eu sou a Lilian Lavínia e hoje nós vamos falar sobre presença digital e o que realmente importa nas redes sociais. Para essa conversa recebemos Laiana Lobo, designer, gestora de projetos e também diretora criativa da agência Voco. Laiana, seja bem-vinda a Unci Voz. Meninas, muito obrigada. Obrigada, gente, por me receberem aqui. É um prazer, né? E acho tão importante a gente falar sobre redes sociais. Hoje em dia, todas as profissões necessitam da divulgação, principalmente profissionais da saúde, que é um dos nichos que eu mais atendo lá na agência hoje em dia. Laiana, quando você olha um perfil das redes sociais, o que diferencia aquela pessoa que só posta para aquela que constrói uma presença digital realmente? Já começando, né? Isso é boa, assim, é uma pergunta complexa, porque envolve muitos fatores. Eu acho que se a gente tivesse que definir em 2 ou 3 pontos, eu diria que seria assim: autenticidade, né? Você não fazer mais do mesmo, se destacar diante dos demais. O autoconhecimento, você saber o que é que funciona para você, o que é que funciona para o seu público, porque aí não tem um ruído, né, de comunicação entre o que você está falando e quem está recebendo a mensagem. E um outro ponto muito importante é a intenção, que também está atrelada ao autoconhecimento. Se você sabe que seu público é X, você não vai falar Y, né? Então, se eu sei que o meu público hoje é, por exemplo, o público infantil, mas eu quero expandir para um público mais velho, mais adulto, eu sei onde eu quero chegar, então eu vou mudar o meu jeito de comunicar. E eu não estou só falando de palavras, né? Tudo comunica. A imagem comunica, o vídeo comunica, a cor comunica, a forma comunica. Se a gente pensar, por exemplo, nos vilões da Disney, né? Nos mocinhos da Disney, quando a gente entra nesse mérito aí da forma, da cor, o vilão da Disney, ele já é um tom geralmente diferente, um roxo, um verde. O mocinho já é um tom mais quente, já é uma forma arredondada. O vilão já é mais pontudo. Então, entrando no mérito do visual, isso também já comunica, isso também é intenção. Então, eu acho que são esses 3 pontos. Laiana, e sobre as redes sociais? Vale a pena estar presente em todas as redes sociais ou a gente precisa só escolher uma em específico? Isso também entra nesse mérito do autoconhecimento, né? Conhecer o seu público. Você tem que escolher suas batalhas. O profissional de saúde hoje, quando ele começa a atender, ele vai virar também um empreendedor, às vezes, além dos seus atendimentos, ou vai abrir uma clínica, de repente, sozinho, com colegas. Então, além do atendimento na saúde, ele também vai ter que fazer divulgação, comercial, financeiro, administrativo. Então, no meio disso tudo, você acha que vale mais a pena estar em todas as redes, porque todo mundo vai me ver, ou é melhor você estar onde realmente o seu público está? Então, isso tem que estar diretamente relacionado à minha audiência. Eu tenho um cliente que é ginecologista de crianças e adolescentes. Para ela faz mais sentido ela estar no TikTok, porque é uma linguagem, uma rede mais jovem. Mas se eu atendo um público 40 mais, para que eu vou estar nessa rede que o meu cliente, meu paciente nem vai estar, né? Então faz sentido eu pensar num Facebook, de repente, e o pessoal um pouco mais maduro gosta de usar. Mas 2 redes muito importantes para quem começa, além do Instagram, né, que é a principal rede que a gente vê hoje, o WhatsApp e o Google. O Google é um mecanismo de pesquisa, né? Hoje as redes sociais também estão funcionando cada vez mais como uma rede de pesquisa, de descoberta. Você faz uma perguntinha lá no seu Explorar, vai aparecer conteúdos que explicam as coisas. Mas também o Google vai ajudar você a ser achado, né? Como se locomover até chegar aquele atendimento quando é presencial. E o WhatsApp hoje, que é universal, assim, praticamente todas as faixas etárias, todos os públicos têm o WhatsApp, que às vezes é negligenciado. Sim.
As pessoas não fazem um bom atendimento pelo WhatsApp, não estão preparados para receber esse cliente de forma eficiente, né, com um catálogo, com os serviços bem direcionados. Isso acaba comprometendo muito na hora de fechar aquela venda, aquele serviço. Então, sobre essa questão do perfil profissional, como você falou, um ginecologista ou um estudante, é interessante você ter um perfil apenas pessoal e você trabalhar também o seu conteúdo de trabalho, ou você ter um perfil pessoal e um de trabalho? Você pode separar as coisas, né? Porque tem coisas que às vezes a gente não se sente confortável em expor para um paciente, para um cliente. Então, tudo bem você separar. O que você não pode fazer enquanto profissional da saúde é pegar o seu perfil profissional e deixar ele totalmente frio, zero humanizado, compartilhar zero da sua visão de mundo, da sua experiência pessoal também, da sua vida pessoal. Claro que tem um limiar do que é ideal fazer ou não. Às vezes a pessoa tem filho, não quer expor muito a criança na rede social, né, por questão de segurança. Então, tudo bem você separar, ter um perfil restrito, perfil fechado. Mas no seu profissional é fundamental que você humanize. Principalmente se você pratica aquilo que você prescreve, porque isso gera muita autoridade e muita conexão com os seus possíveis clientes pacientes. E como saber o limite entre compartilhar e se expor demais? Primeiro ponto, assim, que a gente tem que pensar não só da exposição pessoal nossa, mas também do cliente e do paciente, que é os conselhos de ética, né? Eles têm regras para o marketing e tudo mais, então é fundamental entender para não cruzar esse limite, que é uma questão profissional mesmo, né? E a questão pessoal, eu gosto sempre de pensar assim, quando estou criando um conteúdo, o que faria eu querer consumir aquilo? Então, pensar numa interseção de onde a minha vida pessoal toca a minha vida profissional. Exemplo, vou para um congresso, vou gravar um podcast, né? Por que não compartilhar isso? Porque mostra que eu sou uma pessoa que está sempre buscando se atualizar, buscando levar conhecimento adiante. Então, isso enriquece muito o perfil profissional. Aí você pode até pensar, mas é uma viagem pessoal, é férias, eu coloco também? Depende, porque às vezes você vai falar muito sobre ter equilíbrio, né? Na saúde também é ter equilíbrio. Então, colocar que você tem momentos de lazer, você tem momentos de pausa, isso lhe faz um profissional melhor, né? Você, como, por exemplo, teve um cliente meu que fez um vídeo super bacana em um desses feriados que teve aí, dizendo que em feriado ele desliga totalmente. Porque quando ele está com os pacientes, ele quer estar realmente 100% disponível para as demandas deles, para as necessidades deles. Mas, para isso, ele precisa se reabastecer. Então, é aí que o pessoal também pega, né, e enriquece o conteúdo profissional. Questões polêmicas, como religião, política, devo postar? Eu acho que afasta, né? Você vai pegar uma parte do seu público que às vezes é o seu cliente ideal, mas ele não compartilha da mesma opinião política nem religiosa. Então, ali você perdeu um cliente e um paciente por conta disso. Questão polêmica, às vezes, descredibiliza a pessoa, porque você viraliza por conta da polêmica, tá todo mundo falando sobre isso, mas não qualifica aquele seu público. Aí depois você trouxe um monte de gente interessada só naquela polêmica, zero interessada no seu conteúdo, no seu trabalho, e aí não vai engajar, né, com o seu conteúdo, prejudicando o seu resultado. Sobre essa questão das postagens, a constância ela continua sendo mais importante? Tem uma frase que eu gosto muito, que resume bem assim. Já imaginou uma loja que só funciona quando quer? Só abre quando quer? Quando a gente entra num perfil e o post é há 500 anos, 500 meses atrás, o que é que você pensa? É que essa pessoa não está mais ativa, desistiu. Que não está mais Tá atendendo. desatualizado. Está desatualizado. Então, sim, a constância importa muito. Mas também tem que ser, lembrando do autoconhecimento, de acordo com a sua realidade. De nada adianta, eu vou começar a postar, vou fazer todos os dias. Não cabe na sua rotina. Você não vai conseguir ter constância. Então, tenha constância dentro da sua realidade. E sobre o que é que realmente dá resultado hoje na questão das redes sociais? O conteúdo orgânico, ele ainda funciona ou é necessário ir para o tráfego pago? Acredito que precisa ser atrelado ao outro, tá? De nada adianta eu
investi uma grana em tráfego pago, vou atrair um monte de gente para o meu perfil, e aí chego lá no perfil, não conecta, não convence, está desorganizado, está desatualizado, vai dar zero credibilidade, a pessoa não vai querer fechar com você. Também não adianta eu fazer um conteúdo orgânico muito bom, que convence, que aproxima e tudo mais, só que o crescimento vai ser um pouco mais lento, né? Aí tem que ter o trabalho da constância. Então, o ideal é que os dois trabalhem juntos. Tem um case até muito legal de um cliente na agência, que é o João, filho de Gabriela, que ele se tornou a maior página de cirurgião de cabeça e pescoço em Campina Grande porque ele entendeu isso. Ele precisa de um orgânico bom, mas atrelado ao patrocinado. E olha aí, né? Tá aí, prosperando. Os resultados disso, né? É. Essa questão das postagens, ter ideias, às vezes é a maior dificuldade. Qual dica que você dá para aquelas pessoas, né, que estão travadas e precisam destravar? Primeira coisa, tem que consumir referência, gente. E referência não é copiar. Né? Você precisa ver o que é que está funcionando, o que é que as pessoas estão fazendo, quais assuntos estão sendo comentados. E, claro, fazendo a interseção, como é que isso conversa com a minha área de atuação. E outro ponto muito importante de não fazer o postar por postar é pensar numa linha editorial, que nada mais é de separar os temas que você vai abordar ao longo daquele cronograma de postagens. E aí a gente gosta de fazer assim: o macrotema, né, sua área de atuação, e os microtemas. Esses microtemas podem ser dúvidas, podem ser os tratamentos que você oferece, o seu dia a dia, bastidores. Então, montando a sua linha editorial, os temas, depois você vai distribuir eles no calendário de acordo com as suas prioridades. Exemplo, eu tenho uma cliente que ela é dermatologista e ela atende casos clínicos, cirúrgicos e estéticos. Só que a gente sabe hoje que a estética engaja muito mais, né? Sim. As pessoas muito preocupadas com a aparência, beleza, enfim. Mas ela não quer. Ela prefere atender casos clínicos e cirúrgicos, que é a especialização dela e tudo. Então, ela quer atrair esse público de clínica e cirurgia e não a estética, mesmo que engaje mais. No cronograma, eu vou distribuir mais conteúdos de clínica e cirurgia e menos de estética. Porque é um pedido dela, é onde ela quer chegar, ela sabe onde ela quer chegar, então não adianta ficar só no engajar e não trazer o público qualificado. Então, distribuo esses temas do meu cronograma de acordo com os meus objetivos. E aí, depois de pensar nesses temas, eu vou pensar no funil de conteúdo. Lá no topo do funil são conteúdos de atração, né? Dores muito comuns, perguntas, coisas que atraem em grande escala. Lá no meio do funil, eu vou fazer a consideração. Eu preciso que a minha audiência veja que eu sou capaz de solucionar aqueles problemas que eu falei lá no topo do funil. E lá no final do funil é onde eu vou fazer a minha oferta, a minha venda. Então, eu posso colocar cases de sucesso, depoimentos. É quando a pessoa vai se convencer de fechar comigo. Quebrar a objeção, né? Quero fazer um tratamento estético, mas acho que dura pouco. Então, eu faço um conteúdo dizendo o contrário, convencendo que comigo ele dura mais, porque eu estou pensando a longo prazo. Então, você já tem aí o tema, o objetivo do seu conteúdo. Agora falta ver o quê? O formato. E aí o formato a gente vai lá para as referências. O que é que está funcionando? O que é que eu consigo fazer? O que é que eu consigo gravar? O que é que está ao meu alcance? Então, juntando tema ao longo do cronograma, objetivo e formato, tá aí sua ideia de post. E para nós que somos estudantes ainda, nós devemos começar a postar agora? Esperamos mais um pouquinho quando estivermos prestes a se formar ou só como profissional? Você poderia tirar essa dúvida? Claro, posso sim. Eu acredito que lá, próximo ao final do curso, seja melhor, porque você já vai estar com uma intenção e experiência maior próximo à atuação, né? Mas sim, é importante começar desde a faculdade. Tem uma médica muito famosa na internet, que é a Maju Ferreira, ela é ginecologista, não sei se você acompanha. Uhum. E ela começou quando ela ainda era estudante. E aí, quando ela começou a atuar, ela estava tão consolidada, com uma autoridade tão bem construída, que hoje ela está, assim, com a equipe enorme, agenda lotada, né? Todo mundo conhece ela, enfim. Então, sim, é possível começar desde a faculdade, colocando
que você se dedica, né, seus projetos, porque você pode não ter um paciente ainda, mas o que você faz dentro da faculdade, em estágios e tudo mais, já vai mostrando aquele meio de funil que você sabe resolver problemas, né? E isso de mostrar que você tem uma dedicação, que você participa de um projeto de extensão, que você participa de um evento, já vai construindo a sua autoridade. Então, esse seria o tipo de conteúdo que os acadêmicos poderiam gravar? Tipo, gravar um vlog sobre um dia corrido de estágio, ou mostrar uma rotina de aulas. Então, seria esse tipo de conteúdo? Ou outro? Isso, acredito que sim. Ou até mostrar a sua visão de mundo. Exemplo, o que é que eu aprendi na disciplina tal que vai me tornar um profissional melhor, né? Ou então, acompanhe um dia comigo de evento, acompanhe um dia comigo de gravação, né? Ou então, o que é que eu faço para organizar minha rotina de estudos quando a semana está corrida com outras coisas, porque mostra que você tem domínio, né, das suas prioridades, que você faz essa boa gestão do tempo, que você tem esse cuidado. E também você pode falar de casos, né, de estágios sem expor pacientes, mas mostrando o que é que você aprendeu naquela vivência. Interessante mesmo. Vamos aplicar essas dicas. Vamos lá, quero ver. E quais são as principais tendências nas redes sociais atualmente? Quando a gente fala de audiovisual, né, seja para a rede social, que também bebe muito da fonte do cinema, da moda, das artes, da arquitetura, o que é que a gente observa, e o próprio design, né, historicamente? Que sempre uma tendência tende a contrapor a tendência anterior. Quando a gente via uma tendência do design que era super over, maximalista, a tendência seguinte era mais minimalista. Quando era muito tecnológica, a seguinte já era mais manual, mais artesanal. Então, na rede social, a gente está vendo um pouco disso hoje. As pessoas cansaram do artificial, da IA, da tecnologia, da superprodução e querem ver mais o bastidor, o humano, o espontâneo, porque a gente também não pode esquecer disso. A rede social é social, as pessoas estão lá para se conectar com outras pessoas ou serem entretidas de alguma forma. E a partir disso, você vai vender, né? Você como profissional, seu serviço, seu produto. As pessoas querem muito ver o dia a dia e eu percebi que os conteúdos não estão tão formais. Então, mais informais, as pessoas estão entrando mais nas trends, principalmente profissionais da saúde também. Eles acabam entrando em algumas trends mais jovens para atrair um público, né? Isso. E é importante quando a gente fala disso de trend, né? Se faz sentido para a sua audiência. Não vale a pena entrar em toda trend só para viralizar, como eu até falei antes naquela questão da polêmica, porque você pode atrair um público desqualificado. E aí não se interessa com o que você vai fazer e ofertar depois, prejudicando a sua performance em chegar em quem realmente importa. E muita gente olha só para curtidas, para seguidores, mas o que realmente importa? Qual a métrica que importa? Para eu saber se o meu conteúdo está dando certo. Então, isso da métrica varia muito ao longo do tempo, porque o Instagram, ele é uma plataforma em constante atualização. Hoje, o que é que a gente percebe? Que eles estão adotando muitos mecanismos a partir da ameaça do TikTok. O TikTok cresceu muito, ganhou muita relevância, algumas pessoas estão saindo ou usando menos o Instagram. Aí o que é que ele faz? O que o TikTok está fazendo para manter as pessoas dentro do Instagram. Então, por exemplo, antes, até li recentemente sobre isso, tá? O salvamento era uma métrica muito importante. Hoje já perdeu um pouco de relevância, porque eles entenderam que as pessoas salvam aquele conteúdo e não veem mais. Então, o que é que o Instagram quer? Que a pessoa continue ativa dentro da plataforma, consumindo anúncios, que é assim que eles vão se sustentar, digamos assim. Hoje, está sendo valorizado muito mais o compartilhamento. Algo que alguém veja e pense, eita, preciso mandar para fulano. Eita, isso é a cara de cicrano. Eita, alguém precisa ver isso, me identifiquei demais. Compartilhei no meu story, repostei, que antes não tinha. E eles colocaram inspirados no TikTok. Então, a métrica mais importante vai ser principalmente de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, é importante estar atento nessas atualizações, como também o objetivo do seu conteúdo. Se você quer realmente que o conteúdo seja salvo por mais pessoas e você colocou a sua chamada para ação dentro do conteúdo, né? Salve esse conteúdo. Você viu que as pessoas salvaram, então funcionou.
Tem a questão também da republicação, né, que você falou. E sobre a questão da biografia e dos destaques, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Porque é muito importante para a identidade visual da pessoa. Então, quais seriam também as dicas que você daria para isso ficar perfeito no Instagram ou no TikTok também? Da bio, é muito importante você entender que no Instagram você pode ser achado, quando a pessoa pesquisa lá na barra, pelo seu arroba e pelo seu nome em negrito. Então, pensar no seu arroba e no seu nome em negrito como algo que as pessoas consigam achar facilmente. Exemplo, meu nome em Maceió, agência em Maceió, porque a pessoa pode estar pesquisando a agência em Maceió, vai aparecer o arroba da minha agência. E no meu arroba também não colocar excesso de caracteres, pontuações, porque quando a pessoa estiver digitando o nome também vai dificultar achar. Na bio também, um erro muito comum que eu vejo, até me deparei com uma cliente fazendo isso recentemente, foi colocar o número de celular digitado. Não tem como copiar, né? A pessoa já vai perder de agendar aquele horário com você, porque não é prático. Aí eu vou ter que memorizar um número, digitar no meu telefone, ligar. Coloca um link, gente. Tem um link. Nos destaques, terminando de responder, não mostrar logo de cara o que você é, quais são seus serviços e como entrar em contato com você. Às vezes as pessoas não têm isso ou está totalmente desatualizado. E aí, entrando no mérito, né, do visual, tudo bagunçado, destaque de um jeito, de uma cor, uma fonte de outro, ou destaque muito com story muito antigo, que aí a qualidade baixa, né? Ao longo do tempo o Instagram vai comprimindo os vídeos mais antigos, a qualidade fica muito ruim. Então é sempre bom, pega pelo menos, sei lá, 1, 2 vezes no ano para dar uma atualizada nesses destaques, deixa as capas mais uniformes. E não estou falando nem de precisar necessariamente fazer uma arte, né? Fazer um design, mas deixa uma consistência visual de cores na sua paleta de cores, porque já vai comunicar um pouco que as pessoas associam aquela cor a você, ou um estilo de foto similar que pareça que está dentro do seu universo, né? Da sua identidade Da visual, sua identidade, né? que a sua identidade não é só paleta de cor, não é só fonte. Também é o que você usa, o estilo de fotografia, é mais escuro, é mais claro, é mais dinâmico. Isso também comunica também a identidade. E essa questão das cores, você falou agora, mais escuras, mais claras, como é que eu consigo me comunicar através delas? Muito importante a gente entender nessa parte de cor, de comunicação, alguns princípios, porque a cor também é intenção, também comunica, como eu falei lá no início, né, dos vilões, das formas. E, historicamente, a psicologia das cores também é um fator muito decisivo, né? A gente interpreta antes mesmo de alguém explicar para a gente o que é que aquilo significa. A gente é enviesado historicamente, culturalmente. Então, às vezes, as cores elas têm certas caixinhas que a gente pode colocar ou não. Exemplo, um roxo, um Nubank, né? Já é ligado mais a algo mais místico, mais criativo, disruptivo, porque os bancos usavam mais o azul, o cinza, que já é confiança, solidez. Exemplo, um marrom já é algo mais aconchego, porque lembra madeira, lembra couro, lembra calor, né? Um vermelho já lembra força, poder. Amarelo, criatividade, energia. Então, estudar um pouquinho da psicologia das cores para entender onde é que as cores estão nessas caixinhas. Claro que, mas eu nunca vou pegar tal cor e vou usar no meu nicho, porque diz que é melhor o verde, o azul e o tal. Não, você pode ser autêntico e dizer a minha cor é tal, mas você pode equilibrar ela com outro tom para não ficar tão disruptivo. Ou então, se a minha intenção é ser realmente disruptivo, eu vou lá e coloco. Mas entenda que você está correndo um risco, porque as pessoas não vão ter enviesado essa cor atrelado ao seu nicho, por exemplo. Então, é um trabalho de marca e posicionamento bem forte que você vai ter que fazer. E a gente vê a importância desse bate-papo, porque até você mencionou o roxo Nubank, então essa importância, né, de você se definir para conseguir fazer essa associação. Mas aí, em relação a vídeos, as posts estáticos, a legendas, como também eu posso fazer para não errar? Um erro, assim, que eu vejo bem importante de profissional de saúde é querer fazer a consulta no vídeo.
Gente, como eu bem falei, a rede social você tá lá, né? Para se conectar com outra pessoa, se entreter. No caso, se você está procurando um médico e usando o Instagram como uma ferramenta de decisão para se convencer, você não precisa ver a consulta inteira em um só vídeo. A pessoa vai tirar aquela dúvida ali, vai se convencer que você tem certa autoridade, e aí depois, na consulta, você explica tudo que tem que ser feito. É tentador mostrar que você entende, porque você tem uma formação. Ai, mas eu estudei tanto, eu sou tão capacitado, né? Mas tenha calma. Ao longo da sua linha editorial, você vai explicando. Das legendas, né? Os textos das legendas, um erro que eu vejo é não colocar chamadas para ação. Fez um conteúdo super bacana, super relevante, entregou valor ali para sua audiência e nem pediu. Comente, compartilhe, sabe? Não precisa botar todas. Mas peça para a pessoa tomar uma ação diante daquele conteúdo. E escolher a métrica que mais dá resultados, que a gente já falou, né? Repostar, compartilhar. Na época, eu já fiz também, na época era o salvar, como você dizia. Então, eu sempre colocava, salva esse post, se te ajudou. Então, é muito importante. E agora nós vamos começar o bate-bola do Once Voz. Laiana, eu quero que você responda se funciona, não funciona ou depende. Tá. Hashtag. Não funciona, principalmente se for várias de uma vez. Áudio em alta. Pode até aumentar o seu alcance, mas não vai fazer milagre. Entrar em trend. Se a trend for relevante e mostrar algo de valor relacionado ao seu nicho, vale a pena. Viralizar. Bom, pode trazer, né, muita gente, mas às vezes muita gente desqualificada, depende. Usar inteligência artificial para criar conteúdo. Agiliza muito o trabalho, mas depende, porque aí você pode cair na tentação de fazer mais do mesmo que todo mundo está fazendo. Então use, mas revise, bote sua personalidade. Eu devo escolher o melhor horário para postar? Depende da sua audiência. Se eu for falar com uma pessoa, um público que trabalha muito cedo, de que adianta eu colocar o post lá à tarde da noite que ele já está dormindo para acordar de madrugada no outro dia? Depende. Reels ou post estático? Os dois. Até o CEO do Instagram já confirmou. Invista em multiformatos. E agora a pergunta final. Se você pudesse dar um conselho para quem está querendo fortalecer a sua presença digital, qual seria? Acredito que seria não se comparar. É muito tentador, porque a internet colocou uma lupa no mundo, né? Antes você se comparava com seu colega de classe, de trabalho. Hoje a gente se compara com o mundo. Então, veja o seu progresso diante da sua realidade. Meu post performou bem? Compare com o post anterior, não com o do concorrente, do similar, da outra pessoa. Às vezes as pessoas ficam... mas só tive 200 visualizações. Vá dar uma palestra para 200 pessoas. É muita gente. Mas só tive 50 curtidas. Imagine falar para 50 pessoas que vão gostar e validar o que você está falando. É muita gente. Então, acho que vale para a vida e para a rede social. Não se comparar. E nessa questão de redes sociais, a gente acaba enxergando tudo como se fosse números, né? Mas são pessoas. Laiana, muito obrigada por essa conversa. Muito obrigada por se dispor a conversar com a gente sobre esse tema que nos causa tanta curiosidade. Muito obrigada, Laiana, e muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Once Voz. Até a próxima. Tchau, pessoal. Aê.